E aí, pessoal? De volta com a parte 3 da série que não vos deixa dormir de luzes apagadas. Preparam-se, porque desta vez vamos mergulhar de cabeça em mais 10 histórias de arrepiar os cabelos. De pianos endiabrados a caixas de música macabras, preparem-se para conhecer os artefactos mais assombrados de todos os tempos. Acomodem-se, aumentem o volume e vamos lá. A nossa primeira paragem leva-nos até a Polônia, terra natal do gênio Frédéric Chopin. Imaginem um piano imponente, silencioso, que um dia vibrou com as melodias de Chopin. Este piano, com suas teclas desgastadas pelo tempo, guarda histórias e segredos que poucos ousam desvendar. Após a morte do compositor, músicos juravam ouvir notas estranhas, dissonantes, como um dueto fantasmagórico. As melodias, por vezes, pareciam ecoar de um mundo além do nosso, trazendo uma sensação de inquietação, uma sensação gélida pairava sobre as teclas, como se o próprio Chopin acompanhasse cada acorde. A cada toque, uma brisa fria parecia envolver o ambiente, como se o espírito do compositor estivesse presente. Seria Chopin a tentar perpetuar a sua música? Ou talvez ele estivesse tentando comunicar algo através das notas que ecoavam no silêncio da noite. Ou seria o piano a lamentar a perda do seu mestre. Cada tecla parecia chorar a ausência do gênio que um dia lhe deu vida. Tocar este piano não é apenas uma actuação. É um diálogo com o além. Cada nota tocada é uma conversa com o passado, uma tentativa de reviver as memórias de um tempo que já se foi. Preparem-se, porque esta história é daquelas que não nos deixa dormir. O quadro O Homem Angustiado é famoso por causar, adivinhem, angústia. Dizem que o artista misturou o seu próprio sangue nas tintas. E não é que os donos do quadro começaram a testemunhar coisas estranhas? Objetos a moverem-se sozinhos, temperaturas em queda livre, vultos inexplicáveis. Muitos acreditam que é a alma atormentada do artista, presa na tela, a causar tanto terror. Se eu fosse a vocês, pensava 2 vezes antes de pendurar este quadro na sala. Na Idade Média, a vida não era para meninos, e a história de Jerônimo de Praga é a prova disso. Acusado de heresia, desafiou a Igreja Católica e pagou o preço com a vida. O seu crânio foi preservado como um aviso, mas o aviso parece que é para quem o observa. Visitantes do museu relatam calafrios, náuseas e um medo inexplicável. Há quem jure que o crânio se move, observando cada passo. Sussurros guturais, vindos de um crânio que, em teoria, não deveria emitir som algum. Lembram-se do Robert, o boneco mais assustador de sempre? Aquele que aterrorizou gerações com seu olhar penetrante e presença inquietante? Pois bem, o Robert não estava sozinho no seu reinado de terror. Havia outro objeto que compartilhava sua aura sinistra. Apresentando a caixa de música do Robert, um objeto aparentemente inocente, mas que escondia um segredo sinistro. À primeira vista, parecia uma simples caixa de música vintage, mas havia algo de muito errado com ela. Durante a infância de Robert Eugene Otto, dono do boneco, a caixa tocava melodias infantis, como qualquer outra. As melodias eram suaves e encantadoras, trazendo um falso senso de segurança. Mas, segundo relatos, a caixa ganhava vida própria durante a noite, entoando melodias perturbadoras. As notas musicais pareciam carregar uma energia maligna, transformando o ambiente ao seu redor. E ai de quem ousasse ouvir a música, pois era presenteado com pesadelos horríveis. As pessoas acordavam suando frio, com imagens aterrorizantes gravadas em suas mentes. Seja qual for a explicação, esta não é uma caixa de música que eu quisesse ter em casa. A história da caixa de música do Robert continua a ser um mistério, um conto de advertência sobre os perigos que podem se esconder nos objetos mais inocentes. Parques de diversões, alegria,
fartura, algodão doce e fantasmas. No antigo parque de Tivoli, um brinquedo em particular recusa-se a descansar em paz o carrinho de madeira. Antigamente, as crianças faziam fila para um passeio, mas a tragédia marcou o brinquedo para sempre. Um acidente terrível e a alma de uma criança, dizem, ficou presa ao carrinho. Desde então, funcionários e visitantes relatam movimentos inexplicáveis. O carrinho, vazio, a balançar sozinho, como se impulsionado por uma força invisível. Bonecas. Podem ser fofinhas assustadoras e, no caso da Peg, aterrorizantes. Esta boneca não precisa de se mexer ou falar para causar calafrios. Basta um olhar. Dores de cabeça lancinantes, náuseas, a sensação de estar a ser observado e, em casos extremos, paralisia temporária. Especialistas em paranormalidade atribuem os eventos à energia negativa da boneca. Se eu visse a Peg, fazia o mesmo que vocês. Corria para o lado oposto. Vlad, o Empalador. Um nome que evoca medo e fascínio. O nome já diz tudo, não é? Ele é sinônimo de terror e brutalidade. O homem era o Zé das medalhas da crueldade medieval. Suas táticas de guerra e punição eram tão brutais que até hoje são lembradas com horror. Dizem que Vlad usava este manto ou seria capa em batalhas e execuções. Este pedaço de tecido testemunhou incontáveis atos de violência. Imaginem a quantidade de sangue e outras coisas desagradáveis que esta roupa absorveu. Cada mancha conta uma história de dor e sofrimento. Não é de admirar que as pessoas acreditem que o manto carrega a energia, digamos, intensa de Vlad. A aura sombria que emana dele é quase palpável. Quem chega perto do manto relata sentir uma presença maligna, como se estivesse a ser julgado pelo próprio Vlad. É como se o espírito dele ainda estivesse ali, observando. Eu, se visse este manto num museu, observava de longe. A sensação de estar na presença de algo tão carregado de história e sofrimento é, no mínimo, perturbadora. Se gostam de filmes de terror, conhecem o Bela Lugosi, o Drácula mais famoso do cinema. Após a morte de Lugosi, o espelho do seu camarim começou a mostrar reflexos sinistros, figuras sombrias, vultos inexplicáveis, e há quem jure ter visto o próprio Lugosi em traje de Drácula a olhar através do espelho. Se eu fosse a vocês, evitava olhar para este espelho no escuro. Mary Todd Lincoln, esposa do presidente Abraham Lincoln, teve uma vida trágica. Após a morte do marido, Mary mergulhou num luto profundo, e dizem que parte desse sofrimento ficou impregnado num dos seus vestidos. O vestido, aparentemente normal, causa calafrios. Seria Mary Todd Lincoln a tentar comunicar a sua dor e angústia? Reis, rainhas, joias, poder. Parece um conto de fadas, mas a história da Coroa de Ferro de Londres está mais para Guerra dos Tronos da vida real. Esta coroa, usada por monarcas durante séculos, carrega uma má reputação. Dizem que a coroa é amaldiçoada, trazendo má sorte e tragédia. Guerras, mortes misteriosas, acidentes bizarros, a lista é longa e assustadora. Alguns acreditam que a coroa é amaldiçoada por aqueles que foram subjugados pelos monarcas. Se eu fosse da realeza, usava um boné no lugar desta coroa. E aí, chegaram até aqui sem acender as luzes? Estou a brincar. Mas falando sério, estes objetos, com as suas histórias sinistras e inexplicáveis, mostram que o mundo é mais estranho do que pensamos. Serão apenas lendas urbanas? Ou será que existe algo mais? A verdade, como sempre, permanece um mistério. Qual destes objetos vos assustou mais? Digam nos comentários. E não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos da série. Até a próxima e bons sonhos. Ou não.